Capítulo 541 O Amaldiçoado, Parte 1. Evan se sentiu extremamente complicado depois que parou de usar os sentidos das sombras. Embora ele sempre mantenha distância de todos por causa da estranha sensação que sente sempre que tenta se aproximar de alguém, ele estaria mentindo se dissesse que não sentiu raiva ao saber que David e Mark estavam mortos. Mas junto com a raiva, havia outro sentimento que constantemente lhe dizia o que as mortes de Mark e David tinham a ver com ele. Era como se algo estivesse tentando afetar suas emoções para que ele não sentisse nada depois de saber que Mark e David estavam mortos. A raiva que ele sentia estava gradualmente se transformando em uma emoção fria, como aconteceu quando ele viu os cadáveres dos irmãos terroristas. Quando suas emoções foram afetadas após ver os cadáveres dos irmãos terroristas, ele não sentiu nada de estranho, mas desta vez as coisas foram completamente diferentes. O poder espiritual atual de Evan era muito maior do que antes, então ele podia sentir que havia algo no fundo de sua alma que estava afetando suas emoções. O que diabos há de errado comigo? Evan ficou apavorado quando sentiu que havia algo que estava afetando suas emoções. A partir do momento suas emoções foram afetadas após ver os cadáveres dos Terror Brothers, Evan sabia que havia algo errado com ele, afinal, ele ainda se lembra de como a raiva que sentiu ao saber da morte do Terror Brother desapareceu completamente sem qualquer motivo. Sobre o motivo pelo qual a raiva que ele sentiu naquele tempo desapareceu completamente muitas vezes, e porque ele parou de se preocupar com eles como se fossem completamente estranhos e suas mortes não tivessem nada a ver com ele, mas ele nunca foi capaz de encontrar nada. Sentiu que havia algo no fundo de sua alma que estava afetando suas emoções. Ele usou seu poder espiritual para escanear sua alma, mas não encontrou nada de estranho. Embora não tenha encontrado nada de estranho, ele podia sentir que suas emoções ainda estavam sendo afetadas, e a raiva e a tristeza que sentiu ao saber da morte de Mark e David foram desaparecendo, transformando-se em emoção fria. Evan ficou ainda mais assustado ao saber que suas emoções ainda estavam sendo afetadas. Não mexa comigo, seu filho da puta. De repente ele usou energia sombria e tentou cobrir sua alma. Assim que cobriu sua alma com energia sombria, ele sentiu que suas emoções não estavam mais sendo afetadas. Os olhos de Evan brilharam quando ele sentiu que suas emoções não estavam mais sendo afetadas. Mas no segundo seguinte sua expressão mudou quando ele sentiu um estranho poder começar a se acumular profundamente em sua alma. O poder era como magma fervente que queria destruir a camada de energia sombria que ele usava para cobrir sua alma. Um grunhido doloroso escapou da boca de Evan enquanto sua alma foi levemente danificada por causa do poder fervente que estava se acumulando dentro dela. Evan usou ainda mais energia sombria para cobrir sua alma, mas por causa do uso da fusão de almas anteriormente, havia uma quantidade muito baixa de energia sombria dentro de seu núcleo monarca. Sem se importar com o consumo, ele usou toda a sua energia sombria restante para cobrir sua alma, esvaziando seu núcleo monarca da energia sombria. Nos primeiros segundos, tudo estava bem, mas lentamente Evan começou a sentir sua alma começar a tremer. A energia que estava se acumulando no fundo de sua alma estava fervendo e as camadas de energia sombria que cobriam sua alma estavam lentamente se desintegrando. Evan começou a respirar pesadamente e suor frio apareceu por todo o seu corpo. Enquanto a energia fervia dentro de sua alma, Evan começou a sentir um ódio profundo por ela. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu que estava olhando para seu pior inimigo. Bang! Droga! De repente uma das camadas de energia sombria que cobria sua alma foi dilacerada e Evan sentiu uma dor aguda. Sua alma foi mais uma vez danificada. Mas mesmo depois de saber que sua alma estava sendo danificada, Evan não parou e continuou tentando parar a energia fervente. Quanto mais Evan pensava sobre o que estava afetando suas emoções, mais ódio ele começava a sentir por isso. Bang! Outra camada de energia sombria foi destruída e a alma de Evan foi mais uma vez danificada. Ele começou a se sentir tonto e a dor que sentia não era motivo de zombaria.
Não havia energia sombria no núcleo monarca de Evan, então ele tentou usar a essência do mundo para cobrir sua alma. Mas a essência do mundo era completamente inútil. No momento em que entrou em contato com a energia fervente, desapareceu sem poder resistir nem por um momento. Evan ficou chocado ao ver isso porque pensou que a essência do mundo era quase tão poderosa quanto sua energia sombria. Essa merda de essência mundial, Evan não pôde evitar amaldiçoar a inútil essência mundial. Bang! Tosse asterisco. Outra camada de energia sombria que cobria sua alma foi destruída e ele tossiu um bocado de sangue. O dano à sua alma aumentou ainda mais. A cabeça de Evan começou a girar e sua respiração ficou pesada. De repente, a energia fervente no fundo de sua alma começou a se mover com ainda mais força. Toda a energia sombria que cobria sua alma começou a ser destruída pela energia fervente. Que porra é essa? Evan cerrou os dentes e tentou resistir, mas seus esforços foram inúteis. Toda a energia fervente se reuniu em um único ponto e no próximo segundo. Bang! Todas as camadas de energia sombria foram instantaneamente destruídas. ARGHH, um grito doloroso escapou da boca de Evan enquanto sua alma foi gravemente danificada pela explosão de energia fervente. Seus olhos rolaram para dentro da cabeça e ele caiu no chão com sangue escorrendo pelo canto da boca. Pouco antes de Evan perder a consciência, ele viu uma notificação piscando diante de seus olhos. Seu título, The Cursed One, está reagindo. Fim do capítulo. Capítulo 542 O Amaldiçoado, Parte 2. A brisa noturna soprava no deserto e o céu estava cheio de estrelas brilhantes. Embora fosse noite, a hora em que os predadores da região selvagem saíam para caçar, toda a região selvagem ainda estava completamente silenciosa e nenhum monstro podia ser visto andando na região selvagem. Todos os monstros estavam escondidos dentro de seus covis e olhavam em uma determinada direção com olhos cheios de horror. Na direção para onde olhavam, Evan estava inconsciente sob uma árvore gigante. Todos os seus mortos-vivos sombrios criaram um círculo ao seu redor e liberaram sua aura poderosa por toda a região selvagem. A aura de tantos monstros de Rank S e Rank A+ foi suficiente para assustar todos os monstros. Depois que Evan perdeu a consciência, todos os seus mortos-vivos sombrios saíram de seu armazenamento de sombras por conta própria, para que nenhum monstro pudesse machucá-lo enquanto ele estivesse inconsciente. Se não fosse pelo fato de que eles estavam nas profundezas da região selvagem, muito longe da cidade de Ravenhurst, eles já teriam causado um pânico em massa dentro da cidade por causa de sua alta posição e número. De repente, o corpo de Evan tremeu um pouco e ele abriu os olhos lentamente. Quando Evan abriu os olhos, eles estavam cheios de frieza e seus olhos negros pareciam um abismo profundo. Um flash momentâneo de confusão brilhou nos olhos frios de Evan, mas ele logo se lembrou do que havia acontecido antes de perder a consciência. Ele tentou se levantar, mas assim que tentou se levantar, uma dor aguda veio do fundo de sua alma. *CK, Evan quase perdeu a consciência mais uma vez quando sentiu uma dor aguda vindo de sua alma, suor frio apareceu por todo o seu corpo e ele mais uma vez se deitou no chão. Ele respirou fundo algumas vezes para se ajustar à dor que estava sentindo e usou seus sentidos espirituais para observar a condição de sua alma. Quando ele olhou para a condição de sua alma, Evan não pôde deixar de suspirar alto. Cerca de 8% da minha alma está danificada, ele murmurou e abriu os olhos. 8% pode não parecer muito, mas a lesão na alma é completamente diferente da lesão física. Devido aos 8% de dano causado à sua alma, Evan pode ter perdido aproximadamente 20% de seu poder. Se ele não tomar uma poção que possa curar sua alma, o ferimento em sua alma levará pelo menos 1 ou 2 anos para curar por conta própria. Mas mesmo depois de saber sobre sua alma ferida, Evan estava pensando em um assunto completamente diferente. Não estou sentindo nada, ele murmurou com um sorriso amargo no rosto ao pensar na morte de David e Mark. Atualmente, seus sentimentos em relação à morte deles eram completamente diferentes de antes.
Se antes ele sentia raiva e tristeza depois de saber da morte deles, agora suas emoções eram completamente neutras. Não importa o quanto ele pensasse sobre a morte deles, não houve flutuações em suas emoções. Ele olhou para o céu noturno com uma expressão atordoada no rosto, sem saber o que deveria fazer agora. De repente, ele se lembrou da notificação que vira pouco antes de perder a consciência. Ele abriu sua janela de status e olhou para a seção de título. Títulos: Quebrador de regras, governante do reino das sombras, o amaldiçoado. Os pontos de interrogação da seção do título desapareceram e ele finalmente conseguiu ver o título que estava escondido todo esse tempo. No momento em que os olhos de Evan pousaram no último título, por algum motivo ele sentiu um ódio profundo crescendo em seu coração. Ele respirou fundo para controlar sua raiva e se concentrou no título, o amaldiçoado, para procurar seus detalhes. O amaldiçoado. Evan. Hahaha. De repente, Evan caiu na gargalhada e sentou-se, ignorando completamente a dor em sua alma que poderia ter deixado qualquer um louco. Embora ele estivesse rindo, todos os mortos-vivos das sombras de Evan e os monstros que ouviram sua risada sentiram um arrepio na espinha. Todos eles podiam sentir a profunda raiva e ódio que estava escondido em sua risada alta. Juro que um dia com certeza vou destruir aquele nugget de frango responsável por mostrar os detalhes. Evan gritou alto enquanto olhava para o céu escuro. Ele pegou uma poção de cura de alto nível e bebeu. Ele sentiu uma sensação refrescante se espalhando por todo o seu corpo, mas a sensação não durou muito porque a dor que vinha de sua alma não poderia ser curada por uma poção normal. Foda-se minha vida! Evan praguejou em voz alta e tirou todas as poções que havia roubado do armazém de Amara. Todas as poções que ele roubou do armazém dela eram de alto nível e tinham diferentes tipos de efeitos, mas não havia nenhuma poção nelas que pudesse curar sua alma. Evan mais uma vez praguejou ao ver que não havia opção que pudesse curar sua alma e se levantou. Quando ele se levantou, viu que Hannah e Cedric também estavam parados com suas sombras mortas-vivas. Quanto tempo fiquei inconsciente? Evan ergueu uma sobrancelha e olhou a hora em seu telefone. 6 horas, hein? Ele balançou a cabeça depois de ver a hora e decidiu partir para a cidade de Nauion. Antes de sair, olhou para Cedrico e pensou no que deveria fazer com ele. Espere um segundo, de repente ele pensou em algo e olhou os detalhes de uma de suas habilidades. Devorador de energia, habilidade única. Ao usar esta habilidade, você pode invocar vinhas espinhosas devoradoras que podem devorar força vital, resistência ou outros tipos de energia de seres, criaturas ou objetos vivos ou mortos. O usuário pode usar a energia devorada para se curar, reabastecer sua mana, recuperar resistência ou aumentar a classificação de seu núcleo. Eu nunca usei a habilidade Energy Devouring para cura. Posso curar minha alma usando ela? Evan murmurou e olhou para Cedrico com frieza. Ele abriu uma das palmas em direção a ele e ativou a habilidade devoradora de energia. Vinhas cheias de espinhos saíram da palma da mão e perfuraram o corpo de Cedrico. Por estar sob o controle de Hannah, Cedrico não resistiu nem um pouco e seu corpo começou a se transformar em uma casca seca. Evan ignorou Cedric, que estava morrendo, e guiou a energia que as vinhas devoradoras lhe davam para sua alma. Logo a energia alcançou sua alma e sua alma começou a absorvê-la. Os olhos de Evan brilharam quando sua alma começou a absorver energia porque ele podia sentir que a energia estava curando lentamente sua alma. Em apenas um minuto, o corpo de Cedrico virou pó e toda a sua energia foi absorvida pela alma de Evan. Evan olhou para a condição de sua alma depois de absorver toda a energia e uma carranca profunda apareceu em seu rosto. A energia fornecida por um caçador de classificação a mais curou minha alma em 0,2%. Evan murmurou em voz baixa, sentindo-se chocado. Mas quando ele pensou em sua alma, que era muito mais poderosa do que qualquer outro caçador Rank S, ele se acalmou e respirou fundo. Embora não seja fácil, posso pelo menos curar minha alma usando a habilidade devoradora de energia. Evan murmurou e convocou Ariel depois de guardar o anel de armazenamento de Cedric.
Além disso, ele pulou nas costas de Ariel: meu próximo destino é o lugar perfeito para curar minha alma. Fim do capítulo. Capítulo 543 Efeito do maldito título, parte 1. Droga, não consigo nem dormir. Evan gemeu de dor e tirou uma poção analgésica de seu armazenamento nas sombras. A dor em sua alma aumentava continuamente e ele estava enlouquecendo por causa disso. A dor que ele sentia diminuiu bastante depois de tomar a poção analgésica, mas seu efeito não durou muito e logo depois de 10 minutos ele voltou a sentir dor. Preciso de algo para me distrair, Evan murmurou, sentindo que enlouqueceria se não encontrasse nada para se distrair. Já se passaram 2 horas desde que ele partiu para a cidade de Naflion e essas 2 horas foram a pior tortura de sua vida. Embora ele já soubesse que os ferimentos das almas eram os mais problemáticos de lidar, ele não esperava que fosse tão sério. Ele olhou dentro de seu armazenamento sombrio para encontrar algo para se distrair. Não posso transformar Amara e Volak em mortos-vivos das sombras por enquanto, pois minha energia sombria ainda está se recuperando, Evan disse enquanto olhava para os cadáveres de Amara e Volak. Tenho núcleos e corpos suficientes para levar meu núcleo principal ao Rank S, mas... Evan franziu as sobrancelhas pensando na classificação de seu núcleo principal. Ele queria avançar para o Rank S, mas estava hesitando por causa de seu núcleo monarca. Seu Monarch Core ainda estava no Rank A e se a classificação de seu Prime Core excedesse seu Monarch Core, seu Prime Core se tornaria imediatamente instável. Até agora ele foi capaz de aumentar a classificação de seu núcleo principal sem qualquer preocupação porque na maioria das vezes seu núcleo monarca sempre foi classificado acima de seu núcleo principal. Mas atualmente as coisas são diferentes. Se ele aumentar a classificação do seu núcleo principal, alcançará a classificação S, ultrapassando a classificação do seu núcleo monarca. No momento em que ultrapassar o nível de seu núcleo monarca, seu núcleo principal definitivamente se tornará instável, assim como aconteceu quando avançou para o nível A. Quando seu núcleo principal alcançou o Rank A, seu núcleo monarca estava no Rank B. Naquela época, seu instável Prime Core de Rank A não o afetou muito, mas ele não poderia ser descuidado em sua condição atual. Sua alma já está danificada e se ele aumentar a classificação de seu Prime Core, ele terá que lidar com sua instabilidade enquanto cuida de sua alma danificada. Em vez do Prime Core, eu deveria me concentrar primeiro em aumentar a classificação do Monarch Core. Evan decidiu depois de algum tempo e retirou o corpo de um monstro Rank A de seu armazenamento nas sombras. Ele usou Energy Devouring no corpo e começou a refinar sua energia através de seu Monarch Core. Quando Evan absorveu a energia através de seu núcleo monarca, a dor que sentia em sua alma diminuiu ligeiramente. Os olhos de Evan imediatamente se iluminaram quando a dor que sentia diminuiu um pouco e ele suspirou de alívio. Embora sua alma não estivesse curando enquanto ele refinava a energia através de seu núcleo monarca em vez de sua alma, ele ainda se sentia aliviado por poder pelo menos se livrar da dor enquanto absorvia a energia. À medida que a dor que sentia diminuía ao absorver a energia, Evan tirou o anel de armazenamento de Amara. Enquanto ainda absorvia a energia, ele conectou o anel consigo mesmo e olhou dentro dele. Quando ele olhou para dentro do ringue, seus olhos brilharam como estrelas. Amara não era proficiente em luta, então não havia nenhuma arma de alta classe ou qualquer coisa dentro de seu anel. Mas as coisas que ele viu foram suficientes para fazer qualquer um babar. Havia centenas de poções de alto nível e materiais de alquimia dentro de seu anel. Todas as poções tiveram diferentes tipos de efeitos e poderiam ajudá-lo em um momento crucial. Vou devolver esses materiais de alquimia para Amara depois de transformá-la em uma sombra morta-viva para que ela possa refiná-los para mim, Evan murmurou quando viu que não era capaz de reconhecer a maioria das ervas que estavam dentro do anel. Além de poções, havia diferentes tipos de crãs também. Os amuletos que estavam dentro do anel de Amara eram de nível superior aos amuletos que ele encontrou no anel de Olivia. Sem qualquer hesitação, ele guardou todos os feitiços em seu armazenamento nas sombras.
Embora ele não tenha usado muitos dos feitiços que recebeu de Olivia por causa de seu alto poder, ele não iria dizer não a itens gratuitos que pudessem ajudá-lo em um momento crucial. Depois de feitiços, Evan encontrou alguns trabalhos de pesquisa, mas não se preocupou em olhar para eles. Em vez de ler esses artigos, ele decide apenas perguntar a Amara sobre sua pesquisa depois de transformá-la em uma sombra morta-viva. Havia muitos pergaminhos de fuga também em seu anel de armazenamento e Evan felizmente os guardou em seu armazenamento nas sombras também. O pergaminho de fuga mais poderoso que ele encontrou em seu anel de armazenamento poderia teletransportá-lo a 3.000 quilômetros de distância em um instante. Que bom que eu tenho Shadow Undeads do Sonic Bats que podem impedir que meus inimigos usem os Escape Scrolls. Evan murmurou para si mesmo depois de guardar os Escape Scrolls. Havia algumas placas de formação também no anel de armazenamento, mas Evan não tinha a menor ideia de seu uso. Ele os guardou e decidiu perguntar a Amara sobre eles mais tarde. Após as placas de formação, Ivan não encontrou nada de útil em seu anel de armazenamento. Ele estava prestes a guardar o anel quando uma estranha placa de formação de cor roxa, diferente de outras placas de formação, chamou sua atenção. Ele tirou a placa de formação roxa e seus detalhes apareceram na frente dele. Formação do Exército Uivante da Lua. Evan leu os detalhes da formação do Exército Uivante da Lua e seus olhos brilharam. Todos os meus mortos-vivos das sombras são Rank A+, e Rank S se usarem esta formação do Exército Uivante da Lua. Evan disse para si mesmo e engoliu sua saliva. Tenho a certeza que mesmo nas minhas melhores condições não serei capaz de derrotá-los se usarem esta formação. Evan ficou muito animado depois de ver os detalhes da formação e queria tentar imediatamente, mas sabia que não era o momento para isso. Ele guardou o anel de armazenamento de Amara e tirou o anel de Volak. Ele ainda estava absorvendo os corpos dos monstros usando a habilidade devoradora de energia e estava aumentando lentamente a classificação de seu núcleo monarca. O tempo continuou a passar e o núcleo monarca de Evan estava se aproximando constantemente. Rank S. Assim, 20 horas se passaram em um piscar de olhos e Evan estava prestes a chegar à cidade de Naflion. Fim do capítulo. Capítulo 544 Efeito do título do amaldiçoado, parte 2. Foda-se aquele bastardo, se eu pegá-lo, com certeza vou cortar seu pau, disse um homem vestindo uma armadura verde esfarrapada em um tom furioso. O homem estava liberando a aura de um caçador Rank A+, e seus olhos estavam vermelhos. O nome do homem era Joseph e ele era o mestre da guilda, Roaring Lion. Uma guilda de classificação ouro da cidade de Naflion. Anteriormente, ele e os membros de sua guilda estavam cuidando dos monstros restantes que surgiram por causa dos surtos nas masmorras, quando Damian lançou o ataque repentino à cidade junto com os monstros. Por causa do ataque repentino dos novos monstros, a maioria dos membros de suas guildas foram mortos e muito poucas pessoas conseguiram escapar com vida. Quando ouvi a notícia, na verdade não acreditei, mas pensar que aquele cara realmente se juntou à Guilda das Trevas. Outro homem que estava no Rank A+ disse enquanto lançava suas habilidades de cura nos caçadores feridos ao seu redor. O nome do homem era Peter e ele era o mestre da Guilda da Lua Abençoada, outra guilda de nível ouro da cidade de Naflion. Atualmente, eles estavam dentro de um dos acampamentos que foram construídos em toda a cidade de Naflion e tentavam se reagrupar com outros caçadores. Você contatou outros caçadores de Rank A+? Joseph perguntou a Peter depois de respirar fundo para se acalmar. Quando Peter ouviu Joseph, sua expressão afundou e ele acenou com a cabeça. Eu os contatei mais cedo. Mill, Clark, Steven e Claire conseguiram escapar dos monstros, mas além desses 4, nenhum outro caçador de Rank A+ está respondendo à chamada. A expressão de José ficou feia ao ouvir Pedro e ele cerrou o punho com força. Você quer dizer que eles são? José não terminou a frase, mas Pedro já sabia o que queria perguntar. Ele suspirou profundamente e olhou para ele. Não tenho certeza, mas como eles não estão respondendo, suas chances de sobrevivência não são muito altas.
Droga, Joseph amaldiçoou baixinho e uma expressão de desespero brilhou em seus olhos. E quanto a Nathan e Ron? Ele tentou superar o medo que começou a sentir e perguntou sem muita esperança. Ele sabia que Ron e Nathan estavam sendo atacados por 3 S-Rankers, então ele não estava muito otimista sobre a situação deles. De acordo com o último relatório que recebi, Ron e Nathan recuaram com sucesso depois de lutar contra Damian e os outros monstros Rank S. Um brilho de esperança brilhou nos olhos de Joseph quando ele ouviu que Nathan e Ron conseguiram recuar, mas esse brilho logo desapareceu quando ele ouviu as próximas palavras de Peter. Mas o preço que pagaram não foi pequeno. Pelo que sei, Nathan ficou gravemente ferido e há uma grande possibilidade de que ele não consiga lutar contra os Rankers S em um curto período de tempo. Os olhos de José se arregalaram quando ouviu Pedro e ele perguntou com voz trêmula. Isso não significa que atualmente não há ninguém na cidade que possa impedir Damian e outros Rankers S. Sim, Peter acenou com a cabeça e disse com uma voz pesada, devemos ficar bem por enquanto, já que nosso acampamento fica no final da cidade e levará algum tempo para os monstros chegarem aqui, que a ajuda de outras cidades chegará em breve e poderemos sobreviver. Peter disse e gesticulou para um dos caçadores que estava ali para levar embora os caçadores que ele acabara de curar. As expressões de Joseph não relaxaram mesmo depois de ouvir Peter. Como uma das pessoas que escapou dos monstros, ele sabia o quão terrível era a situação. Se Nathan e Ron não estivessem parando Damian e outros monstros Rank S, ele tinha certeza que eles aumentariam a velocidade de conquista da cidade para que pudessem assumir o controle total dela antes que os reforços das outras cidades chegassem aqui. Enquanto Joseph pensava sobre a situação deles, um caçador de classificação B+ veio correndo em direção a eles. Mestre da guilda, não é bom, o Rank B+ parou na frente de Peter e disse com uma voz cheia de urgência. O coração de Peter deu um pulo quando viu a expressão grave no rosto de Hunter e perguntou com voz cuidadosa, o que há de errado? O caçador de classificação B+ engoliu sua saliva e disse com voz trêmula, um grande grupo de monstros está vindo em nossa direção. O que? Os olhos de Peter se arregalaram quando ouviu o caçador e ele rapidamente saiu correndo do acampamento. José também ficou surpreso e seguiu Pedro. Depois de sair, quando Pedro e José olharam para longe, seus olhos brilharam de desespero e eles inconscientemente deram um passo para trás por causa do medo. O que esse cavalo relâmpago está fazendo aqui? Peter murmurou com uma voz chocada enquanto olhava para o cavalo de iluminação de classificação S que liderava o exército de monstros. Havia pelo menos 10.000 monstros no exército e entre eles, cerca de 5 monstros eram de classificação A+. Estamos condenados, Joseph disse com uma voz desamparada e suspirou alto. Embora ele já esperasse que os monstros aumentassem seu ritmo para conquistar a cidade depois que Nathan fosse gravemente ferido, ele não esperava que eles fossem tão rápidos. Já que se trata disso, os olhos de Joseph brilharam com resolução e ele olhou para os caçadores que estavam presentes no acampamento. Todos vocês parem de se afastar e ativem as formações do acampamento. Não me digam que todos vocês querem morrer como um cachorro sem sequer lutar. Joseph gritou alto e deu um passo à frente, ficando na frente do acampamento. Peter voltou a si depois de ouvir o grito de Joseph e respirou fundo. Ele também ordenou que os membros de sua guilda se preparassem para a luta. Embora todos estivessem assustados e soubessem que as chances de sobrevivência eram quase nulas, eles ainda deram um passo à frente, sabendo que não tinham outra escolha. Justo quando eles estavam se preparando para a batalha mortal, outro caçador de Rank B+ veio correndo em direção a eles. Mestre da guilda, outro exército de monstros está vindo em nossa direção. O que? Pedro e José ficaram completamente atordoados quando ouviram o caçador. Mas o caçador que acabou de chegar ainda não havia terminado. Além disso, este exército de monstros é ainda maior do que o exército de monstros do cavalo relâmpago e parece haver pelo menos 2 monstros de classificação S neste exército. Mais 2 monstros Rank S.
Um olhar de descrença apareceu no rosto de Peter e Joseph e eles imediatamente pensaram em Golden Lion e Sonic e Beth. Por que todos os três monstros Rank S estão vindo aqui? Peter murmurou com uma voz cheia de desespero e caiu no chão. Lutar contra um monstro Rank S já era um desastre para eles, mas sabendo que mais dois monstros Rank S estavam vindo em sua direção, eles perderam toda a esperança de sobrevivência. Logo todos eles sentiram as auras de milhares de monstros que vinham em sua direção. Era noite, então eles não conseguiram ver claramente, mas quando Joseph e outros olharam na direção oposta do exército do cavalo relâmpago, eles puderam ver os olhos roxos ardentes dos monstros que vinham em sua direção. À primeira vista, havia pelo menos 10.000 monstros e os monstros que estavam na frente liberavam auras de monstros Rank S. Fim do capítulo. Capítulo 545 Efeito do título do Amaldiçoado, Parte 3. Quando Evan estava a alguns milhares de quilômetros de distância da cidade de Naflion, ele contatou Kazil através dos sentidos das sombras. Como Kazil estava hospedado perto do campo onde Sophie e Caleb estavam o tempo todo, ele não tinha certeza sobre a situação nos outros campos da cidade. Evan acabou de obter informações gerais dele, como se monstros ainda estivessem vagando por toda a cidade e os caçadores ainda estivessem tentando ao máximo detê-los. Porém, segundo Kazil, a situação dos caçadores não parecia boa. Nas últimas 20 horas, houve 4 ataques ao acampamento que Kazil protegia e os ataques de monstros se tornaram cada vez mais agressivos. Mas como não havia nenhum monstro Rank S no grupo de monstros que atacaram o acampamento, Kazil foi capaz de lidar com eles sem muitos problemas. Além disso, havia 2 caçadores de Rank a mais no acampamento que ele estava protegendo e eles também estavam fazendo um ótimo trabalho matando monstros junto com outros caçadores que estavam presentes no acampamento. Depois de obter todas as informações de Kazil, Evan se sentiu um pouco perturbado. Embora ele tivesse certeza de que poderia exterminar todos os monstros que inundavam a cidade de Naflion com a ajuda dos mortos-vivos das sombras que ele trouxe com ele, ele estava preocupado porque os monstros estavam espalhados por toda a cidade. Ele trouxe apenas cerca de 100 mortos-vivos das sombras com ele, e o resto de seus mortos-vivos das sombras estavam nas masmorras da cidade de Astarte. Se ele decidisse exterminar os monstros que inundavam a cidade com apenas 100 mortos-vivos das sombras, certamente levaria muito tempo, pois eles não poderiam cobrir a cidade inteira. Parece que terei que usar esse método, Evan murmurou e liberou todos os seus mortos-vivos sombrios de seu armazenamento de sombras enquanto ainda voava em direção à cidade. Ele deu um comando para seus mortos-vivos sombrios e todos eles espalhados. Enquanto seus mortos-vivos sombrios completavam a tarefa que ele lhes deu, Evan ainda estava absorvendo corpos de monstros usando a habilidade Devorar Energia. O tempo passou e 3 horas depois ele chegou nos arredores da cidade de Naflion. De pé nas costas de Ariel, Evan olhou para a cidade de Naflion, que agora parecia uma cidade em ruínas. Ele respirou fundo e olhou para as sombras dos mortos-vivos que pairavam ao seu redor. Solte-os, ele disse e os anéis de armazenamento que seus mortos-vivos sombrios usavam brilharam. No segundo seguinte, o chão fora da cidade de Naflion estava cheio de cadáveres de monstros. Evan fechou os olhos e olhou para a energia sombria dentro de seu núcleo monarca. Nas últimas 24 horas, toda a sua energia sombria já se recuperou. Depois de verificar a energia das sombras, ele abriu os olhos e usou a ressurreição das sombras nos corpos de todos os monstros que foram trazidos por seus mortos-vivos. Em apenas 2 segundos, ele perdeu cerca de 30% de sua energia sombria. Mas como resultado, milhares de mortos-vivos sombrios apareceram diante dele. A maioria dos mortos-vivos das sombras variava do Rank I ao Rank C. Mas entre milhares de monstros, havia alguns que eram de Rank A e a mais. Embora esses mortos-vivos das sombras durem apenas 1 hora, já que não posso salvá-los, tudo bem. Evan murmurou e usou o armazenamento das sombras para guardar todos os corpos que estavam espalhados no chão. Elefante titã, búfalo de pedra, Aqua, Necros, Snow,
Astronax e alguns outros de seus mortos-vivos sombrios estavam na frente do exército e Evan sinalizou para que marchassem em frente. Ao entrarem na cidade, Evan não viu nenhum monstro na área. De acordo com Casil, o monstro invadiu a cidade pelo portão norte e estou atualmente no portão sul, na direção completamente oposta. Evan murmurou e ordenou que seus mortos-vivos das sombras se separassem. Ele os dividiu em 7 grupos. Em cada grupo, havia 3.000 mortos-vivos das sombras, exceto o 7º grupo que tinha 10.000 mortos-vivos das sombras. Ele enviou os 6 grupos para limpar os monstros e pediu aos comandantes dos grupos que não se esquecessem de coletar os corpos dos monstros depois de matá-los, pois ele estava pensando em transformá-los em novos mortos-vivos das sombras quando a duração de 1 hora acabasse. Após a saída dos 6 grupos, Evan liderou o 7º grupo em direção ao centro da cidade. Ele estava trazendo tantos mortos-vivos das sombras com ele por causa de sua segurança pessoal. Se sua alma estivesse perfeitamente bem, ele poderia facilmente ter escaneado uma área de cerca de 50 quilômetros com seus sentidos espirituais em busca de monstros, mas por causa de seus ferimentos, embora a dor que ele estava sentindo por causa de sua alma danificada tenha diminuído um pouco enquanto ele estava continuamente usando a devoração de energia, ele ainda estava tendo dificuldades por causa disso. Ao avançar, Evan não pôde deixar de suspirar. Não consigo nem usar meus sentidos espirituais por causa desse maldito ferimento. Se sua alma estivesse perfeitamente bem, ele poderia facilmente ter escaneado uma área de cerca de 50 quilômetros com seus sentidos espirituais em busca de monstros, mas por causa de sua alma ferida, ele não conseguia nem ativar seus sentidos espirituais. Sempre que ele tenta usar seus sentidos espirituais, ele sente uma dor aguda do fundo de sua alma. Que tipo de título fodido é esse? Evan praguejou alto, pensando no título que feriu sua alma. Ele continuou avançando e depois de 5 minutos, de repente sentiu a aura de monstros e humanos a alguma distância dele. Há até um monstro Rank S entre eles. Evan estreitou os olhos quando sentiu a aura de um monstro Rank S. Ele tirou os corpos de Volak e Amara do armazenamento das sombras e usou a ressurreição das sombras neles enquanto usava um grande número de almas como combustível por causa da condição de seus corpos. Como sua alma estava danificada, Evan não queria lutar pessoalmente, se possível, e é por isso que ele estava transformando Amara e Volak em mortos-vivos das sombras. Assim como ele usou a ressurreição das sombras, os mortos-vivos das sombras de Volak apareceram na frente dele. Assim como o que ele tinha visto através do orbe da alma, o morto-vivo sombrio de Volak tinha cerca de 2,5 metros de altura e um corpo magro que parecia muito ágil. Seu rosto era muito fino, quase parecendo um esqueleto de caveira e sua pele agora estava completamente preta. Suas mãos tinham o formato de garras com unhas compridas e afiadas. Cabelos longos desciam do topo de sua cabeça, dando-lhe uma aparência estranha. A aparência da sombra dos mortos-vivos de Volak era muito atraente, mas Evan o ignorou completamente porque estava olhando para o cadáver de Amara. Sua ressurreição sombria não falhou, mas houve outro problema com Amara. A alma dela não se fundiu completamente com o Iguanox. Evan murmurou e guardou o corpo dela depois de pensar nisso por um momento. Ele ignorou o assunto de Amara por enquanto e olhou para a sombra dos mortos-vivos de Volak. Vamos ver o quão poderosa é a sombra morta-viva criada pelo Soul Fusion. Fim do capítulo. Capítulo 546 Efeito do título do amaldiçoado, parte 4. Eclipse, Volak, Oli e Adam estavam na liderança do exército das sombras que Evan trouxe com ele. Todos eles marcharam para frente enquanto liberavam sua aura poderosa sem se importar com nada. Joseph, Peter e outros caçadores ficaram chocados ao ver o exército de monstros negros marchando em direção a eles. Mas o choque deles aumentou ainda mais quando viram o cavalo relâmpago e o exército de monstros trazido por ele tremia de medo depois de ver o exército de mortos-vivos das sombras. Que tipo de monstros são eles? Peter murmurou com uma voz chocada depois de ver que até o cavalo relâmpago tremia de medo enquanto olhava para o exército de monstros negros.
Achei que fosse o exército de monstros trazido pelo leão dourado e pelo morcego sônico, mas isso... Joseph murmurou com uma voz atordoada, sem entender o que estava acontecendo. Ele olhou para o alto no céu e viu um pássaro de classificação a mais pairando sobre o exército de monstros negros. Na parte de trás do pássaro de classificação a mais, ele podia ver vagamente a figura de um homem. Evan olhou rudemente para o número de monstros no exército de Lightning Horse e bufou com desdém. Como alguém que enfrentou um exército feito de milhões de monstros, ele não poderia se importar menos com um exército que era feito apenas de alguns milhares de monstros. Volak, cuide desse cavalo. Oli, Adam, Eclipse lidere os outros e acabe com o resto dos monstros. Evan deu ordens rápidas aos seus mortos-vivos das sombras, pois ele tinha tempo limitado. Sobre fugir depois de ver Volak e outros monstros. Apenas com um único olhar, ele poderia detectar a hostilidade esmagadora que o exército de monstros negros tinha contra ele e seu exército. Se fosse apenas Volak, ele poderia ter pensado em lutar antes de decidir o que. Mas quando olhou para a pessoa que estava sentada atrás do pássaro de classificação a mais, o instinto do cavalo relâmpago disse-lhe para fugir imediatamente. Preciso contar aos outros sobre este estranho grupo de monstros. Cavalo relâmpago pensou interiormente e se virou, decidindo sair correndo dali. A coisa que mais orgulhava o Lightning Horse era definitivamente sua agilidade. Quando se trata de velocidade, foi um dos monstros mais rápidos. A iluminação roxa crepitava ao redor e, num piscar de olhos, o cavalo relâmpago estava a dezenas de quilômetros de distância do local onde estava. Evan ergueu uma sobrancelha ao ver a velocidade com que Cavalo Relâmpago estava correndo, mas quando percebeu a localização de Volak, ficou completamente sem palavras. Qualidade do Shade Stalker, eu acho. Evan murmurou e balançou a cabeça. Em apenas 5 segundos, usando uma de suas habilidades, o Cavalo Relâmpago estava a mais de 100 quilômetros de distância do exército de mortos-vivos das sombras. Ele olhou para trás enquanto corria e mostrou seus longos dentes brancos depois de confirmar que ninguém estava perseguindo-o. No momento em que o cavalo estava feliz por ninguém o perseguir, todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. A sombra do cavalo relâmpago moveu-se ligeiramente e 2 olhos roxos ardentes se abriram nela. O cavalo relâmpago sentiu um olhar frio e olhou para sua sombra enquanto continuava correndo. Quando os olhos amarelos de Lightning Horse se encontraram, os olhos roxos de Volak, o mundo ao seu redor de repente ficou escuro. Todos os edifícios destruídos e casas em chamas da cidade desapareceram e o cavalo relâmpago se viu dentro de um mundo completamente diferente onde não conseguia ver nada. Mundo das trevas, o cavalo relâmpago ouviu uma voz fria e de repente centenas de mãos negras saíram do chão, tentando capturá-lo. O cavalo relâmpago sentiu seu sangue gelar ao ver as mãos negras que saíam do chão e tentou voar para longe dali. Mas quando tentou voar para longe, uma expressão chocada apareceu no rosto do Lightning Horse. Ele tentou usar sua mana, mas por algum motivo descobriu que não conseguia usá-la. Todas as suas habilidades também foram seladas e não importa o quanto tentasse, o cavalo relâmpago não foi capaz de usar nenhuma de suas habilidades. As mãos negras que saíram do chão capturaram o cavalo relâmpago e começaram a puxá-lo para dentro do chão. O cavalo relâmpago gritou de horror e tentou se libertar das garras das mãos negras que o puxavam para o chão. Mas todos os seus esforços foram completamente inúteis porque não foi capaz de usar mana e suas habilidades. As mãos negras puxaram com sucesso o cavalo relâmpago para o chão e o cavalo se viu flutuando em um mundo negro. O mundo ao redor do cavalo estava completamente escuro e ele não conseguia ver nada. De repente, 2 olhos roxos se abriram acima do cavalo relâmpago. Quando Lightning Horse olhou para aqueles olhos roxos ardentes, sua expressão ficou atordoada e lentamente começou a perder sua força vital. Enquanto o cavalo relâmpago estava atordoado, Volak apareceu na frente dele. Mesmo que Volak estivesse parado na frente dele, o cavalo não reagiu e continuou a encarar os 2 olhos roxos que olhavam para ele.
A velocidade com que o cavalo relâmpago perdia sua força vital aumentava lentamente. Nesse ritmo, definitivamente teria perdido a vida dentro de 1 ou 2 horas. Mas Volak não iria esperar 1 ou 2 horas. Enquanto o cavalo relâmpago ainda olhava atordoado para os olhos roxos, Volak ergueu sua garra afiada. Assim que ele levantou sua garra afiada, uma energia negra e medonha apareceu ao seu redor. Volak tocou o cavalo relâmpago em volta do peito e sua garra entrou em seu corpo. Logo a garra de Volak estava completamente dentro do peito do cavalo relâmpago e ele agarrou seu coração. Ele olhou para o cavalo relâmpago uma última vez e cerrou as garras. Puxe! O coração do cavalo relâmpago foi destruído e toda a sua força vital desapareceu instantaneamente. Mesmo depois que seu coração foi destruído, a expressão de Lightning Horse não mudou e ele caiu no chão enquanto ainda olhava para os 2 frios olhos roxos. Depois que o cavalo relâmpago desmoronou, os 2 olhos que estavam no mundo escuro se fecharam lentamente e Volak e Horse retornaram em meio aos edifícios em chamas da cidade de Naflion. Fim do capítulo. Capítulo 547 Efeito do maldito título, parte 5. Thump. Quando Evan ouviu o som do cavalo relâmpago caindo no chão através dos sentidos das sombras, sua mente ficou em branco por um momento. Embora ele tenha assistido tudo desde o início, ele ainda ficou surpreso ao ver a facilidade com que Volak matou Lightning Horse. Evan não sabia, mas, World of Darkness, a habilidade que Volak usou era na verdade uma habilidade que se originou após a fusão de 2 habilidades únicas. O Shadow Stalker tinha uma habilidade única chamada, Skill Mark, e Volak tinha uma habilidade única chamada, Darkness Zone. Quando Evan fundiu sua alma usando Soul Fusion, ambas as suas habilidades únicas se fundiram e esta nova habilidade nasceu. Skill Mark era uma habilidade que poderia selar aleatoriamente quaisquer 2 habilidades do seu oponente quando você a usasse neles. Por outro lado, Darkness Zone era uma habilidade espiritual que poderia roubar diretamente a força vital dos oponentes, afetando suas almas. Mas depois que ambas as habilidades se fundiram, o efeito da marca de habilidade e da zona escura aumentou bastante. Agora usando o World of Darkness, Volak poderia selar todas as habilidades e mana de seu oponente por 10 segundos, e durante esses 10 segundos, seu oponente estará sob seu controle. Se alguém quiser se libertar do mundo das trevas, deve ter um poder espiritual maior que Volak. Mas por causa da fusão de 2 almas, o poder espiritual atual de Volak era muito alto. Quando Evan olhou para os detalhes da habilidade Mundo das Trevas através do segundo efeito da habilidade Link de crescimento, ele ficou completamente sem palavras. Os efeitos desta habilidade foram simplesmente dominados. Há 10 horas de resfriamento para essa habilidade, hein? Evan murmurou depois de ver o tempo de resfriamento da habilidade. Mas considerando que essa habilidade poderia transformar até mesmo um Ranker S em uma pessoa normal, selando suas habilidades e mana, 10 horas era um tempo de resfriamento muito curto. Um morto-vivo sombrio criado pela fusão de 2 almas é realmente dominado. Evan balançou a cabeça e olhou para Eclipse e outros. Oli estava usando suas habilidades de Maldical nos monstros, então o fraco exército de monstros ficou ainda mais fraco. Hana controlava centenas de monstros ao mesmo tempo e causava estragos no meio do exército de monstros. Astronox e Necros estavam simplesmente esmagando o oponente com sua força bruta e Snow congelou diretamente os corações e cérebros dos monstros, matando-os instantaneamente. Os monstros de baixo nível que estavam em seu exército também estavam fazendo um ótimo trabalho e atacando em grupos, matando tantos monstros quanto possível. Quando José, Pedro e outros caçadores viram o que estava acontecendo, todos ficaram aterrorizados. Em vez de uma luta, foi apenas um massacre unilateral. O exército de monstros estava completamente indefeso contra os mortos-vivos das sombras e todos eles estavam sendo massacrados como cordeiros. Evan olhou para a luta por um momento antes de olhar para Joseph e outros. Ele queria saber sobre a situação atual da cidade e esses caçadores poderiam lhe dar mais informações do que Kazil.
Ele bateu levemente na cabeça de Ariel e ordenou que ela abaixasse. Quando Joseph e outros viram Ariel descendo, eles estavam prontos para lutar, pensando que agora que o cavalo relâmpago e seu exército de monstros estavam mortos, o exército de monstros negros queria matá-los. Mas quando notaram Evan que estava sentado atrás de Ariel, todos não puderam deixar de dar um passo para trás. Evan estava usando o consumo de energia no corpo de um monstro para que todos pudessem ver como o corpo do monstro estava se transformando em uma casca seca em uma velocidade visível a olho nu. Olhando para Evan, todos pensaram que em vez de um humano, ele era um monstro que iria comê-los. Quando Evan percebeu suas expressões de medo, sua boca não pôde deixar de se contorcer. Vendo como eles estavam olhando para o corpo do monstro que ele estava absorvendo, ele sabia o que eles estavam pensando, mas não conseguia parar de absorver a energia porque se parasse, com certeza sentiria a dor aguda mais uma vez. Eu deveria sair daqui depois de perguntar sobre a situação da cidade, Evan pensou interiormente e parou alguns metros acima de Joseph e outros. Você sabe onde está o velho asterisco tosse asterisco quero dizer, onde está Nathan? Joseph e outros que estavam preparados para travar uma batalha demoníaca contra Evan ficaram surpresos quando o ouviram. Levou 2 minutos e meio para Evan explicar-lhes que ele não era seu inimigo e não estava aqui para comê-los. Só depois de saber que ele não iria transformá-los em cascas secas é que todos suspiraram de alívio. Você está procurando por Nathan? Peter perguntou depois que Evan explicou tudo para eles. Sim, Evan acenou com a cabeça enquanto tirava o corpo de outro monstro para absorver. Peter engoliu saliva quando viu Evan transformando outro cadáver em uma casca seca e rapidamente contou tudo o que sabia. Evan ergueu uma sobrancelha quando soube que Nathan estava gravemente ferido. Mas ele não estava preocupado com ele. Tenho certeza que aquele velho tem muitos truques para salvar vidas para não morrer tão facilmente, ele pensou e perguntou sobre a localização do acampamento onde Nathan estava. Peter contou a ele sobre a localização do acampamento de Nathan e Evan estimou que levaria algumas horas para chegar às 3. Quando ele terminou com Joseph e Peter, seus mortos-vivos sombrios também acabaram com todos os monstros. Durante a luta, ele perdeu 2.000 mortos-vivos das sombras que ele criou anteriormente e agora havia 8.000 mortos-vivos em seu exército. Ele agradeceu a Peter pela informação e ordenou que Ariel voasse em direção a Eclipse e outros. Joseph e os outros caçadores observaram Evan voando para longe, mas logo ficaram chocados mais uma vez. Depois de chegar acima de Eclipse e outros, Evan usou a ressurreição das sombras mais uma vez e transformou o exército do cavalo relâmpago em mortos-vivos das sombras. Agora havia cerca de 18.000 andou das sombras em seu exército. Logo Volak trouxe o corpo do cavalo relâmpago e deu para Evan. O corpo do cavalo relâmpago estava em perfeitas condições, então ele facilmente o transformou em um morto-vivo sombrio e conseguiu outro Ranker S. Depois de transformar todos os monstros em mortos-vivos das sombras, ele guardou seus corpos em seu armazenamento nas sombras e ordenou que seu exército avançasse mais uma vez. Fim do capítulo. Capítulo 548 Efeito do título do maldito, parte 6. Como isso é possível? Tem certeza de que não está enganado? Damian perguntou ao Sonic Bat com uma voz cheia de descrença. Tenho certeza, a marca de voz que deixei simplesmente desapareceu, disse The Sonic Bat com uma voz estridente. Nathan está gravemente ferido e Ron não tem a habilidade de matar o cavalo relâmpago. Você acha que é trabalho do Ranker S que lutou contra o Leão Dourado? Damian disse após um momento de silêncio. Acho que sim. Não há outro Ranker S na cidade além dele que possa matar Lightning Horse. Damian pensou seriamente e depois de considerar tudo, uma expressão fria apareceu em seu rosto. Reúna todos os monstros que estão espalhados pela cidade. Isso vai diminuir nossa velocidade de conquista underscore. Não importa, Damian cortou Sonic Bat antes que ele pudesse terminar o que queria dizer, precisamos cuidar desse cara antes de fazer qualquer outra coisa. Sonic Bat não disse mais nada depois de ouvir a voz séria de Damian e abriu sua boca grande.
Ondas sonoras saíram de sua boca e se espalharam por toda a cidade. Todos os monstros que estavam destruindo Ovak por toda a cidade pararam de repente quando entraram em contato com as ondas sonoras e começaram a se mover em direção a Damian e ao Sonic Bat. Concluído, Sonic Bat disse depois de chamar de volta todos os monstros. Damian acenou com a cabeça com uma expressão séria e fez outra pergunta. Onde está o leão dourado? Ele foi ferido depois de lutar contra aquele S-Ranker escondido, então foi para o outro lado da cidade para matar os caçadores que estão escondidos lá e desabafar sua raiva. Ligue de volta imediatamente. É muito perigoso ficar sozinho antes de cuidarmos daquele S-Ranker escondido. Damian disse e começou a organizar todos os monstros que estavam presentes ali. Não se preocupe, já mandei notícias sobre a morte do cavalo relâmpago, ele deve voltar em breve. Asterisco asterisco asterisco. Rugido. Um urso terrestre de 5 metros de altura rugiu com uma voz aterrorizada e se virou para fugir. Mas antes que pudesse fugir, uma palmeira gigante com dezenas de metros desceu do céu e pressionou o urso terrestre contra o chão. Boom! Crunch! A área ao redor tremeu e todos os ossos do corpo do urso viraram pó por causa do terrível poder da palma gigante. Oi Necros, eu ainda tenho que transformá-los em mortos-vivos das sombras, então mate-os com cuidado. Quando Evan viu como Necros transformou o urso da terra em pasta de carne, ele gritou para ele. O Necros coçou a nuca quando ouviu Evan e parou de usar a habilidade de manipulação de tamanho. Depois de alguns minutos, o campo de batalha ficou em silêncio e todos os monstros foram mortos. Evan olhou para o campo de batalha e seus olhos brilharam com uma luz negra enquanto ele ativava a habilidade de ressurreição das sombras. Assim que ele ativou a habilidade, milhares de novos mortos-vivos das sombras apareceram no chão. Já se passaram 5 horas desde que ele entrou na cidade de Naflion e atualmente havia cerca de 33 mil mortos-vivos das sombras em seu grupo. Os outros 6 grupos que ele formou após entrar na cidade também continham 5 mil mortos-vivos das sombras cada. Os comandantes desses grupos enviariam corpos de monstros para ele a cada hora e ele os transformaria em mortos-vivos das sombras para que o grupo não entrasse em colapso. Estou com 20% agora. Evan olhou para a classificação de seu núcleo monarca e disse com uma voz encantadora. Ele estava absorvendo os cadáveres dos monstros desde ontem e agora seu núcleo monarca estava 20% preenchido. Embora ele tivesse que absorver milhares de corpos para chegar a 20%, ele não se incomodou com isso porque ainda tinha muitos núcleos e corpos restantes. Nesse ritmo, aumentarei com sucesso a classificação do meu núcleo monarca para S, Evan disse para si mesmo e guardou todos os corpos que seus mortos-vivos sombrios mataram agora há pouco. O número de monstros que estão inundando a cidade é muito maior do que eu pensava inicialmente. No meu ritmo atual de limpeza da cidade, ainda levarei algumas horas para chegar ao acampamento onde Nathan está. Evan suspirou alto e ordenou seus mortos-vivos das sombras para seguir em frente. Enquanto avançava, Evan olhou para a condição de sua alma e percebeu que ela não estava curando adequadamente. Devo usar corpos de monstros para curar minha alma em vez de aumentar a classificação do meu núcleo. Evan franziu a testa quando viu que sua alma não estava se curando adequadamente. Mas ele logo balançou a cabeça e decidiu curar sua alma depois de cuidar dos monstros da cidade. A classificação da maioria dos monstros que estavam dentro da cidade era muito baixa, então se ele quisesse curar sua alma usando-os, teria que absorver dezenas de milhares de corpos e isso não fazia sentido. Assim que ele transformar a Mara em uma sombra morta-viva, ele pedirá diretamente a ela que faça uma poção para ele que possa curar sua alma. Usar uma poção economizará muitos corpos que ele poderá usar para aumentar sua classificação. Enquanto avançava, Evan mais uma vez sentiu as auras de muitos monstros. Surpreendentemente, o monstro que liderava este grupo era um monstro Rank S e estava indo em direção ao centro da cidade. Outro cordeiro para abater, Evan murmurou com um sorriso malicioso no rosto e bateu na cabeça de Ariel para voar mais rápido. Enquanto Ariel voava em direção aos monstros, Evan usou os olhos de Rock para olhar para eles.
Usando os olhos de Rock, ele logo conseguiu ver o grupo de monstros que se movia em direção ao centro da cidade. Este grupo é maior do que qualquer outro grupo de monstros que vi até agora. Depois de entrar na cidade, Evan murmurou depois de ver o grande número de monstros que estavam no grupo. Depois de confirmar seus números, Evan procurou pelo monstro Rank S que os liderava, e no momento em que viu o monstro Rank S que os liderava, sua expressão mudou. Na liderança do exército, estava um leão dourado de 20 metros de altura. Enquanto Evan olhava para o leão dourado, seus olhos lentamente começaram a ficar frios e uma aura gelada começou a sair de seu corpo. Seu título, The Cursed One, está reagindo. Fim do capítulo. Capítulo 549 Efeito do título do Amaldiçoado, parte 7. Quando Evan viu o leão dourado, ele sentiu suas emoções esfriando. Seu título, o Amaldiçoado, está reagindo. Uma notificação brilhou diante dos olhos de Evan e um desejo repentino de matar o leão de ouro começou a crescer em seu coração. Essa frieza crescente, esse sentimento é semelhante ao que senti quando matei Olivia, Evan murmurou para si mesmo e parecia mais frio do que útil. Ele mais uma vez sentiu uma energia estranha vindo das profundezas de sua alma, afetando suas emoções embora ele não gostasse do fato de suas emoções estarem sendo afetadas. Desta vez Evan não tentou parar a energia que estava afetando suas emoções, capaz de parar essa energia e danificaria ainda mais sua alma. Logo o desejo de matar o leão dourado aumentou a tal ponto que Evan começou a liberar uma terrível intenção de matar, alma que começou a aumentar. Todos os seus mortos-vivos sombrios também sentiram a mudança nas emoções de seu mestre e pensaram que o exército de monstros na frente deles fez algo para ofendê-lo. Snow, Astronox, Aqua, Volak e todos os seus outros mortos-vivos sombrios também começaram a liberar sua intenção de matar e logo uma aura hostil encheu os arredores. Golden Lion, que liderava o exército de monstros de volta depois de receber a mensagem de Sonic Bat, de repente olhou na direção de onde Evan estava vindo e estreitou os olhos. Podia sentir que algo aterrorizante estava vindo em sua direção e seus instintos gritavam para ele fugir. Logo, em meio aos prédios destruídos e às casas em chamas, o leão dourado viu um exército de monstros negros vindo em sua direção. Seus ardentes olhos roxos estavam cheios de intenção assassina e eles traziam consigo a aura da morte. Olhando para Volak, Necros e outros mortos-vivos das sombras que estavam na liderança do exército, o sangue do leão dourado instantaneamente esfriou. Só de olhar para eles, podia-se sentir que não eram adversários fáceis. Mas o que mais assustou o leão dourado foi o pássaro de classificação a mais que vinha rapidamente em sua direção. Olhando para a pessoa que estava em cima do pássaro, Leão Dourado sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem sem fim. Em apenas alguns segundos, o pássaro de classificação a mais chegou acima de sua cabeça e o Leão Dourado sentiu como se estivesse sendo observado por um predador. Desta vez, Evan não estava planejando lutar por causa de sua alma ferida e estava pensando em deixar a questão da cidade de Naflion para seus mortos-vivos sombrios. Mas agora, por algum motivo, seu coração estava cheio de intenção de matar o Leão de Ouro e ele queria dar-lhe uma morte dolorosa semelhante à de Olivia. Quando Ariel chegou acima do Leão Dourado, Evan nem pensou por um momento antes de dar um passo à frente e mergulhar em sua direção. Ao mergulhar, ele usou os sentidos das sombras e enviou uma mensagem para todos os seus mortos-vivos sombrios. Deixe o Leão de Ouro comigo e cuide dos outros monstros. O Leão de Ouro ficou com muito medo de Evan quando sentiu a aura fria que ele estava liberando. Além disso, ainda estava ferido após lutar contra Casil e não estava totalmente recuperado. Embora assustado, o Leão Dourado sabia que agilidade não era o seu forte. Mesmo que tente fugir, Ariel conseguirá pegá-lo facilmente. Então, em vez de fugir e dar a Evan a chance de atacá-lo pelas costas, o Leão de Ouro decidiu lutar de frente e fugir depois de ferir Evan até certo ponto, para que ele não o perseguisse. Quando o Leão Dourado viu Evan mergulhando em sua direção, ficou atordoado por um momento, mas logo um sorriso malicioso apareceu em seu rosto.
As duas coisas das quais o leão dourado mais se orgulhava eram sua defesa e força. E vendo que Evan estava vindo diretamente em sua direção, ele se encheu de confiança. É minha chance. Pensando que Evan estava subestimando isso, o leão de ouro decidiu usar todo o seu poder desde o início e machucar Evan para que pudesse ter a chance de fugir dali. Estrondo. Uma aura poderosa explodiu de seu corpo e o leão usou sua habilidade única, King Smite. King Smite, habilidade única, quando usado, aumenta a força, agilidade e defesa do usuário em 200%. Após ativar a habilidade, o usuário liberará a aura de um rei e se a vontade de seus oponentes não for forte o suficiente, seu poder diminuirá em 30% após ser afetado pelo King Smite. O efeito da habilidade durará 20 segundos. Tempo de espera, 6 horas. Evan sentiu o poder do leão dourado aumentar repentinamente e uma força poderosa tentando afetar sua vontade. Evan não se incomodou com a força que tentava afetar sua vontade e a ignorou completamente. Ao mergulhar, ele ativou ressonância sônica e reforço de mana. No momento em que ele usou suas habilidades, uma dor dilacerante veio das profundezas de sua habilidade. Evan franziu as sobrancelhas ao sentir a dor, mas não recuou. Em menos de um segundo, ele estava apenas alguns metros acima do leão. Rugido. O leão dourado rugiu alto e usou uma de suas garras para atacar Evan. Evan também cerrou o punho e deu um soco sem se conter. No momento em que a garra gigante do leão entrou em contato com o pequeno punho de Evan. Boom! Uma terrível explosão ocorreu e poderosas ondas de choque varreram todas as direções. Os edifícios e casas na área desabaram imediatamente e a maioria dos mortos-vivos e monstros das sombras que estavam abaixo do Ren'Qi se transformaram em névoa de sangue quando entraram em contato com as ondas de choque. O chão sob o leão dourado se abriu e seus olhos se contraíram até ficarem do tamanho de agulhas quando sentiu o poder vindo do pequeno punho de Evan. O leão dourado pensou que seria facilmente capaz de ferir Evan com sua força superior, mas mesmo sob o efeito do poder do rei, não foi capaz de dominar Evan. Um brilho de surpresa também brilhou nos olhos frios de Evan quando o leão de ouro foi capaz de aguentar seu soco e eles se igualaram. Mas esse confronto igualitário não durou muito porque o próximo segundo. Power Aura, Bang, Crunch. A aura de Evan aumentou repentinamente e o leão dourado foi lançado voando para trás com a garra quebrada. No momento em que Evan usou a aura de poder, a dor que vinha de sua alma aumentou mais uma vez e sua alma foi ainda mais danificada. Embora a dor fosse insuportável, por algum motivo, a mente de Evan estava cristalina. Enquanto o leão de ouro ainda estava no ar depois de ser lançado voando, Evan deu um passo à frente. Ele sentiu o vento que fluía ao seu redor e de repente entrou em estado de transe por uma fração de segundo. Com sua mente cristalina, Evan foi facilmente capaz de sentir o elemento vento nos arredores. De repente, o elemento vento começou a se mover em sua direção. A surpresa foi que ele não usou sua habilidade de manipulação do vento para movê-lo. No momento em que o elemento vento se moveu em sua direção, ele desapareceu do local onde pairava. Assim que Evan desapareceu, uma notificação passou diante de seus olhos. Você aprendeu uma nova habilidade, o Windwalk. Fim do capítulo. Capítulo 550 Efeito do título do amaldiçoado, parte 8. Você aprendeu uma nova habilidade, o Windwalk. Evan ignorou a notificação que brilhou diante de seus olhos e de repente apareceu acima do leão dourado que ainda estava no ar. O vento estava circulando ao redor dele e parecia que seu corpo se transformou no próprio elemento vento. Depois de aparecer acima do leão dourado, ele cerrou o punho. Vibrações sônicas preencheram o ambiente e ele bateu com o punho na espinha do leão dourado usando reforço de mana e aura de poder. Rachadura. Boom! A espinha do leão dourado quebrou no momento em que o punho de Evan acertou suas costas, e ele caiu no chão com um impacto devastador. Escombros e destroços voaram por toda parte e ondas de choque varreram os arredores. O solo afundou para dentro e um poço com mais de 200 metros de diâmetro formou-se com o leão dourado em seu centro.
Muitos monstros e mortos-vivos das sombras que eram de nível inferior foram pegos pelas ondas de choque e seus corpos explodiram em uma nuvem de escuridão e névoa de sangue. Evan pairou acima do poço gigante com uma expressão fria no rosto. A dor que vinha de sua alma era simplesmente aterrorizante, mas por causa da sensação de frio que ainda afetava suas emoções ele não se importava com isso. Tosse, tosse. Depois de cair no chão, o leão dourado continuou a tossir sangue com seus órgãos internos misturados e sua força vital tornou-se incrivelmente fraca. Por causa da coluna quebrada, o leão dourado não conseguia nem mover o corpo adequadamente. O leão de ouro estava agora completamente indefeso e se Evan quisesse, ele poderia facilmente tê-lo matado sem problemas. Mas quanto mais Evan olhava para o leão de ouro, mais ele queria torturá-lo antes de acabar com sua vida. Por usar tantas habilidades poderosas ao mesmo tempo, o fardo em sua alma estava aumentando e o dano à sua alma já ultrapassava 8%, chegando a 9%. Em uma situação normal, Evan teria começado a xingar há muito tempo por causa da dor que vinha de sua alma, mas em sua condição atual, além de dar uma morte brutal ao leão de ouro, ele não estava pensando em mais nada. Você vai se arrepender, tosse, tosse. O leão de ouro queria dizer algo, mas antes que pudesse terminar de falar, seus ferimentos reagiram e ele mais uma vez começou a tossir sangue. Evan desceu do céu e pousou na frente de o leão dourado. Percebendo os olhos frios e indiferentes de Evan, o leão dourado ergueu sua pata gigante e bateu-a em sua direção, mas Evan simplesmente levantou uma de suas mãos e facilmente pegou a pata gigante do leão dourado, mesmo sem usar nenhuma de suas habilidades. RUGI! Ponto de exclamação, ponto de exclamação. O som de ossos sendo esmagados soou, seguido por um rugido doloroso quando Evan transformou todos os ossos da pata do leão dourado em pó. Lágrimas rolaram dos olhos do leão dourado por causa da dor e ele olhou para Evan com olhos cheios de ódio. Vendo como o leão dourado estava olhando para ele, Evan usou a manipulação do vento e criou duas lanças de vento giratórias. Vá, ele disse com uma voz fria e atirou as lanças nos olhos do leão dourado. Bang! Bang! Rugido! Com duas pequenas pancadas, ambos os olhos do leão dourado explodiram e o sangue vermelho jorrou incontrolavelmente. Todos os monstros a dezenas de quilômetros da área que ouviram o rugido doloroso do leão dourado estremeceram e olharam em sua direção com expressões de medo em seus rostos. A 200 quilômetros de distância da localização do leão dourado, o morcego sônico voava rapidamente em sua direção. Damian tinha uma habilidade chamada intuição e ela lhe dizia que algo ruim estava para acontecer, por isso ele enviou Sonic Bat para trazer de volta o leão dourado o mais rápido possível. Enquanto voava na direção do leão dourado, o morcego sônico ouviu o rugido aterrorizado e doloroso do leão dourado. Embora estivesse a 200 quilômetros de distância, foi capaz de ouvir o rugido por causa de sua habilidade. Algo não está certo, o Sonic Bat disse em voz baixa e aumentou sua velocidade de voo após ouvir o rugido doloroso do leão dourado. Enquanto voava, usou uma de suas habilidades, ocultação de aura, para esconder sua presença. Usando sua alta agilidade, o Sonic Bat logo conseguiu ver o leão dourado logo após 1 minuto. Mas quando viu o leão dourado e sua condição, os pequenos olhos do Sonic Bat tremeram e ele parou de voar para frente. O Sonic Bat olhou para o pequeno humano que estava parado na frente do leão dourado e seus instintos começaram a gritar. Sem sequer pensar por um segundo, o Sonic Bat deu meia volta e fugiu de lá. Evan olhou na direção de Sonic Bat com olhos frios e enviou uma mensagem para um de seus mortos-vivos sombrios. Depois de enviar a mensagem, ele jogou fora o Stone Spike Mace que estava segurando e olhou para o leão dourado que agora parecia um leão de sangue. Usando o Stone Spike Mace criado por Stone Buffalo, Evan retirou toda a pele dourada do leão. Sua boca foi perfurada pelas lanças de pedra e uma grande poça de sangue se formou abaixo dela. Ele olhou dentro de seu armazenamento de sombras e tirou um pó vermelho. O pó se chamava areia flamejante e ele o encontrou dentro do anel de Amara. Era um material de alquimia comum.
Depois de tirar o pó, ele borrifou no corpo do leão dourado. Ele já arrancou sua pele, então quando a areia flamejante entrou em contato com sua carne, todo o corpo do leão dourado tremeu. Seu efeito era semelhante ao de esfregar sal nas feridas de alguém, mas por causa da areia flamejante, o efeito era centenas de vezes mais doloroso. O leão dourado queria gritar de dor, mas sua boca estava cheia de lanças de pedra, então mesmo essa coisa simples era impossível. Seus olhos já explodiram, então ele não conseguia nem chorar. Logo seus mortos-vivos sombrios mataram todos os monstros que o leão dourado liderava. Quando Evan percebeu que todos os monstros estavam mortos, ele puxou uma das lanças de pedra da boca do leão dourado e perfurou seu coração com ela. O corpo do leão dourado estremeceu por um momento quando Evan perfurou seu coração e em apenas alguns segundos sua força vital desapareceu completamente. No momento em que sua força vital desapareceu, as emoções de Evan começaram a voltar ao normal. E no momento em que suas emoções começaram a voltar ao normal, a dor que vinha de sua alma finalmente o afetou. Fim do capítulo. A alma é uma fogueira que convém alimentar, e que se apaga dado que não se aumente. Voltaire.